Ela engravidou do garoto que cuidava. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Marissa Murray abusou de um garoto de 11 anos na Flórida, nos Estados Unidos. Mais tarde, a criminosa deu à luz a um bebê do garoto. Ela continuou abusando do garoto sem usar nenhum tipo de proteção durante vários meses, repetidamente, antes de dar à luz a seu filho em outubro de 2014. Marissa foi contratada pela família do garoto no início de 2014, após a recomendação de um parente, e acabou indo morar com eles. A mãe do menino disse inclusive que em determinado momento chegou a considerar Marissa como sua própria filha. Durante seu período como babá, a mãe do garoto nunca percebeu comportamentos estranhos sendo exibidos por Marissa. Ela confiava em deixar Marissa com seus filhos. Porém, por trás da imagem retratada pela babá, ela estava abusando sexualmente de um menino de 11 anos. Marissa foi contratada para cuidar da criança em janeiro de 2014 e logo começou a ter contato sexual com ele. De acordo com os depoimentos no tribunal, Marissa abusou sexualmente dele repetidamente sem usar proteção. No outono de 2014, ela deu à luz ao filho da vítima. De acordo com a vítima, o abuso começou na forma de uma brincadeira inocente. Era um jogo chamado Você Está Nervoso? E o objetivo desse jogo era que ela colocasse a mão em algum lugar do corpo da vítima e ele diria se estava nervoso ou não. As coisas só pioraram a partir disso. Quando Marissa estava grávida, ela contou ao menino de 11 anos que ele seria pai. O garoto manteve isso em segredo e a mãe dele pensou que Marissa estava grávida do namorado. Apenas 3 anos depois, ela descobriu a verdade. Depois disso, os pais do garoto ainda não tinham ciência de nada do que acontecia. Após algum tempo, o menino teve coragem e contou à mãe sobre o abuso sexual em 2017, o que a levou a entrar em contato com a polícia e um teste de DNA confirmou posteriormente que o menino era pai do filho de Marissa. Em sua defesa, Marissa afirmou que o menino de 11 anos era quem tinha forçado as relações sexuais com ela, alegação essa que os investigadores consideraram obviamente falsa. Posteriormente, Marissa mudou sua versão e afirmou que a vítima havia consentido com o ato, o que também não era verdade. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Em 2019, aos 28 anos, Marissa se declarou culpada das acusações de agressão sexual. Ela foi finalmente condenada a 20 anos de prisão por abuso sexual e a mais 10 anos de liberdade condicional para agressores sexuais quando sair da prisão. Além disso, ela foi adicionada ao registro de agressores sexuais da Flórida. Depois que Marissa foi condenada, o garoto, que na época tinha apenas 17 anos, ficou como sendo responsável pelo filho deles. A mãe da vítima chegou a dar uma entrevista e disse que seu filho, que ainda era estudante, levava a criança para a escola pela manhã antes de ir para o ensino médio e que ele brincava com a criança no quintal depois da escola. A mãe da vítima também relatou que na época dos abusos, a vítima tinha apenas 11 anos, ainda não era nem mesmo uma adolescente. Além disso, também citou o fato de que o ocorrido não arruinou a vida de seu filho, mas mudou drasticamente, limitando sua vida social e amorosa, já que o garoto tinha apenas 17 anos quando assumiu a paternidade e já tinha um filho de 5, mas que apesar disso, ele se tornou um pai incrível. Marissa agora tem por volta de 32 anos e sua vítima 21, enquanto o filho dos dois tem por volta de 9 anos de idade atualmente. Um caso parecido aconteceu recentemente. Andréa Serrano abusou e engravidou de um menino de apenas 13 anos, porém nesse caso a penalidade foi quase inexistente. Apesar de ter abusado sexualmente de uma criança de apenas 13 anos, depois ter dado à luz a um filho do garoto e ter confessado ter abusado sexualmente do menino, ela foi sentenciada a apenas 90 dias na prisão. Segundo as autoridades do Colorado, nos Estados Unidos, a prisão foi feita com base no depoimento do psicólogo de Andréa, que teria descoberto o abuso após ela contar a situação. Ao ser presa em 5 de julho de 2022, ela confessou aos investigadores que o menor morava com ela há várias semanas e que estava grávida do filho do adolescente.
Andrea enfrentou originalmente duas acusações: agressão sexual contra uma criança e agressão sexual contra uma criança menor de 15 anos por alguém em um cargo de confiança. Porém, as acusações foram reduzidas em fevereiro para incesto depois que ela aceitou um acordo judicial com os promotores. O acordo incluía 10 anos de liberdade condicional supervisionada intensiva para agressores sexuais, o que permitiu que Andrea evitasse a pena de prisão. A mãe do garoto que foi abusado por Andrea pediu que o juiz não deixasse ela escapar tão facilmente e pediu que ela cumprisse pena de prisão. A mãe da vítima disse ainda que Andrea teve relações sexuais com o garoto de 13 anos há meses e expôs o menino a drogas e álcool. E também relatou que Andrea era uma figura materna para o garoto e que o conhecia desde bebê. Andrea e o garoto até chegaram a morar juntos por determinado tempo, inclusive o garoto chamava ela de mãe. A advogada que representava a vítima disse que era fictício acusar Andrea de incesto, já que ela não é realmente parente da vítima e que ela deve cumprir pena de prisão por suas ações. Apesar disso tudo, o juiz sentenciou Andrea a apenas 90 dias na prisão. O juiz aceitou os termos do acordo de confissão com a ressalva de que Andrea deve cumprir 90 dias de prisão. Ela também cumprirá uma sentença indeterminada de 10 anos em liberdade condicional supervisionada intensiva para agressores sexuais e será obrigada a se registrar como agressora sexual pelo resto de sua vida. A família do menino que se tornou pai também está aguardando os próximos passos do caso. Eles planejam pedir aos tribunais que deem a custódia do bebê ao garoto, já que atualmente Andrea é quem tem a guarda do bebê. Outro caso recente, mas que aconteceu no Brasil, inclusive há pouquíssimas semanas, uma professora de artes beijou um estudante de 14 anos, do 9º ano do ensino fundamental de uma escola municipal em Praia Grande, em São Paulo. O caso só foi descoberto após uma mãe denunciar a diretoria. A mãe estava verificando o celular da filha quando encontrou a conversa com a professora. Na conversa, a professora não só admite que beijou o garoto, como também admite querer ir muito além disso. Em uma das conversas, a professora convida a adolescente para fumar cigarro eletrônico. A mãe da garota pediu para ver as conversas da filha depois de notar mudanças de comportamento da adolescente, e foi assim que acabou descobrindo o que estava acontecendo. Após a denúncia, a mãe do melhor amigo da adolescente relatou que a diretoria permitiu que a professora tivesse acesso ao nome de quem fez a denúncia. Com isso, alguns alunos, incluindo o aluno que foi beijado, começaram a fazer ameaças à adolescente e ao seu melhor amigo, que também sofreu agressões, chegando a ficar 5 dias internado. Depois de toda essa repercussão, a professora foi demitida por má conduta e, de acordo com a nota emitida por meio da Secretaria da Educação, a direção da escola reportou o caso ao Conselho Tutelar. De acordo com um especialista, o crime não poderia se enquadrar como estupro de vulnerável, já que o garoto tem 14 anos, não tendo, portanto, menos que isso. Também não poderia ser enquadrado como importunação sexual, pois houve o consentimento do menino, porém pode ser apurado se foi um caso de assédio sexual. Segundo o delegado responsável pelo caso, a professora de arte só responderá criminalmente se o estudante afirmar à Polícia Civil que foi coagido, ameaçado ou violentado. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam algumas matérias. São 3 casos relativamente recentes e pouco se fala sobre abusadoras mulheres. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.